Boa tarde, crianças! Boa tarde, meus queridos alunos! Hoje nós estamos aqui na cozinha da minha casa, não é? Porque você deve estar acompanhando o reboliço que está esse mundo. A nossa igreja está fechada e você também está na sua casa, né? Ali de quarentena, ficando mais quietinho, mas Deus está aqui, assim como Ele está na sua casa também. E nós vamos nos reunir hoje, então, virtualmente, para termos a nossa aula. E começar a nossa aula como nós sempre começamos, lá na nossa igreja, louvando ao Senhor, entrando na presença dEle com louvores. E eu gosto muito dessa música, que ela fala cantando, cantando. Cantando ao meu Senhor, sabe o que acontece? Joguei a tristeza fora, mandei ela embora do meu coração. Vamos cantar comigo? Cantando, cantando, cantando ao meu Senhor. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Amando, amando, amando ao meu Senhor. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Orando, orando, orando ao meu Senhor. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Ah, quantas vezes nós ficamos tristes, preocupados, principalmente nesse momento. A gente vê a mamãe preocupada, o papai preocupado e todo mundo. E às vezes dá uma tristeza, uma preocupação. E sabe, nesses momentos eu faço exatamente o que essa música diz. Eu começo a cantar, louvar ao Senhor e eu oro também, falo com Ele. E sabe, muitas e muitas vezes a tristeza, foi embora e o Senhor encheu meu coração de paz. Eu voltei a ficar feliz e alegre com o meu Deus. Então vamos orar agora e mandar essa tristeza, essa preocupação embora do nosso coração? Vamos lá? Você pode fechar os seus olhos aí? Eu fecho o meu aqui. Senhor, meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui e porque o Senhor está na minha casa e está na casa de cada criança também. Senhor Deus, muitas vezes ficamos tristes e muito preocupados, mas nós pedimos que o Senhor nos dê paz e nos dê alegria. Também nos dê sabedoria, nos dê responsabilidade para enfrentarmos este momento. E nós pedimos que o Senhor fale agora ao nosso coração através da Tua palavra, que é viva e é maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Ai, como é bom falar com Deus. E sabe, hoje Deus nos trouxe uma palavra muito especial, uma palavra que está lá na Bíblia, né? A palavra de Deus. E sabe de uma coisa? Vocês lembram que algumas semanas atrás a Tiada falou sobre o que é a Bíblia? Ela é lâmpada. Ela é lâmpada para o meu caminho. E agora, mais do que nunca, nós precisamos que Deus ilumine o nosso caminho, a nossa mente. A palavra de Deus também é o quê? É o leite, é o mel e é o pão. Ela é o alimento. Por isso nós vamos nos alimentar dela hoje. E lembra que a tia falou que ela é um martelo que despedaça as penhas, que despedaça a rocha. E esse martelo vai despedaçar hoje aquilo que está nos atrapalhando. Talvez muita preocupação, talvez muito medo, talvez muito pânico. Ah, que a palavra de Deus faça tudo isso conosco. Por isso, nós vamos também decorar um pedacinho dela. E o versículo que eu trouxe hoje é um versículo muito lindo. Está lá no livro de 2 Crônicas 20, que diz assim, vou aproximar um pouquinho aí de você.
credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas 20, a parte B, a segunda parte do versículo. Quem não quer hoje em dia estar seguro, não é? Por que nós queremos estar seguros? Porque tem um inimigo nos rondando, um inimigo que está deixando o mundo com muito medo, que é esse vírus, né? E você sabe o nome dele, o coronavírus. E todos nós queremos nos manter o quê? Seguros. Por isso estamos na nossa casa, por isso estamos, limpando a nossa mão com álcool gel, lavando direitinho. Mas sabe, a palavra de Deus diz que nós podemos nos sentir verdadeiramente seguros se nós crermos no Senhor, no nosso Deus. Se nós crermos naquilo que Ele fala que Ele é. Se nós crermos que Ele é tão poderoso quanto nós sempre aprendemos que Ele é. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas 20. Esteja com esse versículo no seu coração, porque ele vai despedaçar todo o medo, toda a falta de paz, todo o pânico, toda a preocupação desnecessária, tá bom? E sabe de uma coisa, crianças? Quem é que falou esse versículo pela primeira vez? Você sabe? A primeira vez que essas palavras foram ditas foram há muito tempo atrás. E na verdade foram ditas por um rei. Isso mesmo, vamos aqui aproximar um pouquinho a nossa caixa da história. E eu quero que você que está aí, abra a sua Bíblia em 2 Crônicas. Lembra que a gente faz assim na nossa sala? No capítulo 18. Isso mesmo, 2 Crônicas 18. E eu vou aqui, olha, na nossa caixa da história, tirar... Opa, caiu! Nós vamos tirar aqui, olha lá, o primeiro personagem. Quem é esse personagem aqui? E tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância. Aqui também fala que Josafá, olha, ele tinha 300.000 varões valentes só em Judá. E ele tinha em outro lugar 280.000. Em outro lugar 200.000 varões valentes, guerreiros. Em outro lugar 200.000 armados de arco, de escudo. Em outro lugar 180.000 armados para a guerra. Ora, ele era um rei muito poderoso. E como diz a Bíblia, ele tinha riqueza e glória. Mas sabe, em um momento, este rei aqui, o rei Josafá, ele estava com muito medo, apesar dele ter toda essa glória e toda a riqueza. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 20 agora, capítulo 20, acompanha aí com a tia Ada. A palavra de Deus diz que vieram 2 povos contra ele, 2 povos bem poderosos, os amonitas, olha a cara dele, que bravo, e os moabitas. E esses povos aqui eram muito poderosos e se uniram contra ele. E olha o que a palavra de Deus diz: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E aquele rei poderoso, ele ficou com medo. E sabe o que ele fez? A Bíblia diz: então Josafá temeu, como nós estamos com medo agora desse inimigo poderoso. Mas sabe o que ele fez? A Bíblia diz: e pôs-se a buscar ao Senhor. Isso mesmo, quando ele teve medo, ele começou a buscar a Deus, ele começou a orar, e ele não orou sozinho não. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz
E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. E na casa do Senhor, ele começou a falar com Deus, diante de todo o povo. Hoje, a casa de Deus, lá na nossa igreja, lá pertinho da sua casa, as igrejas estão fechadas. Mas Deus está aqui para ouvir a nossa oração. E sabe o que Josafá disse ao Senhor nesse momento de medo? Ele disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és o dominador sobre todos os reinos, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Olha como ele começou a oração dele, reconhecendo que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus criou todas as coisas que há no mundo, e na mão dele há força e há poder. E ele continuou falando: porventura, nosso Deus, não lançaste tu fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel? E ele começou a contar sobre as coisas que Deus já tinha feito por eles. Ah, é muito bom quando nós lembramos que o nosso Deus é poderoso e que Ele já nos ajudou em outras ocasiões e que Ele já fez grandes coisas no passado. E ele continuou, ele lembrou uma promessa que Deus havia feito. Ele disse assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Era uma promessa que Deus havia feito ao povo. E olha o que diz essa palavra: se sobrevier contra nós espada, ou seja, inimigos fortes, juízo. O que significa isso, crianças? Quando a gente vai ver lá no livro de 1 Reis, capítulo 8, 33, a gente vê quando Deus prometeu isso. E diz assim: quando o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti. O juízo, ele vem por causa do pecado. Isso mesmo, a palavra de Deus diz: o pecado foi o que caiu aqui. Deixa a Tiada pegar. A palavra de Deus diz que todos pecaram e eles estão separados da presença de Deus. E aí então, o que acontece quando nós pecamos? Porque eu e você, todos nós pecamos, mas a palavra de Deus continua dizendo: e se converterem a ti e confessarem o teu nome e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu dos céus e perdoa o pecado. Olha que promessa linda, a promessa de que se nós nos arrependermos do nosso pecado, se nós nos humilharmos diante do Senhor, Ele vai perdoar o nosso pecado. Nós não sabemos por que este vírus veio para assustar o mundo todo. Mas é um momento que nós, como igreja de Deus, estamos sim nos humilhando, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelos pecados da nossa nação, crendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar. E olha, se vier peste é doença, como essa que está acontecendo no mundo todo, o Senhor prometeu que Ele nos ajudaria. Como Deus é maravilhoso! E sabe o que a palavra de Deus diz? Que Josafá fez essa oração e depois Deus respondeu para Josafá. Porque, presta atenção, toda vez que nós orarmos, que nós buscarmos o Senhor em oração, Ele sempre vai nos responder. Por isso que a gente ora, por isso que a gente fala com Ele. E quando você está com medo, olha, a primeira coisa que você deve fazer é orar, falar com Deus, porque Ele responde. E sabe o
que ele respondeu para Josafá? Que coisa maravilhosa! Deus disse assim no verso 15: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Toda vez que o povo de Deus, o povo de Israel, clamou ao Senhor, o Senhor os ouviu, o Senhor os perdoou e o Senhor os ajudou. E é hora de nós clamarmos ao Senhor, buscá-lo de todo o nosso coração. Ele também vai nos ajudar. E sabe o que mais ele vai fazer? Ele vai fazer o que ele fez aqui com Josafá. Ele disse assim: amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai! Está em pé. E vede a salvação do Senhor para convosco. Não temais, nem vos assusteis. Sabe o que Deus estava fazendo aqui, crianças? Deus estava dando a estratégia. Ele estava dizendo onde os inimigos estavam e ele estava dando a estratégia para que eles tivessem a vitória. Qual era a estratégia? Ficar parado. Como é importante orar e ouvir a voz de Deus, aquilo que ele vai nos falar. Lembra que a palavra dele, ela é a lâmpada, ela é a luz. Ele vai esclarecer o que nós devemos fazer. E aí, sabe o que Josafá fez? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Josafá tinha reunido vou tirar os inimigos, ele tinha reunido todo o povo junto a ele, as mulheres, não é? A rainha, ele tinha reunido todos os homens, os guerreiros, valentes, e a Bíblia diz que até mesmo as crianças, elas também estavam lá. Olha que uma criança pequenininha como você, as crianças também estavam lá, todo o povo adorando e louvando ao Senhor. Olha, quando nós estivermos com medo, lembra da música? Cantando ao meu Senhor. Nós devemos cantar ao Senhor. Olha aqui, ó. Vou pôr aqui para vocês. Nós devemos louvar quando estivermos com medo e em perigo. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que Josafá, ele louvou a majestade do nosso Deus. Quando a gente começa a falar dos atributos de Deus, do que Deus é, do que Ele faz, de como Ele é grande, de como Ele é poderoso, sabe o que acontece com a gente? O nosso medo começa a ir embora. E tudo aquilo que a gente acha e coloca na nossa cabeça, porque a gente começa a pensar em quão grande é o nosso Deus. E isso tem muito poder nesse momento. E sabe o que eles fizeram? Josafá fez mais uma coisa. Ele convocou todo o povo bem cedo e ele falou assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Foi nesse momento que ele falou o versículo que nós decoramos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. E aí, ele também fez uma coisa muito especial. Ele, ao invés de colocar os soldados valentes em primeiro lugar, sabe o que ele fez? Ele colocou na frente, cadê você? Ele colocou os cantores. Então foram os cantores louvando ao Senhor e depois foram os soldados. E sabe o que a palavra de Deus diz que aconteceu? Eu vou ler aqui para vocês. Ainda estamos em 2 Crônicas 20, verso 24. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, no lugar, da batalha, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou.
por causa do louvor e por causa da obediência à ordem do Senhor, eles venceram aquela batalha. Eles venceram em nome do Senhor. Olha, quando você estiver com medo, vamos lembrar, a primeira coisa que você deve fazer é orar, buscar o Senhor, porque Ele sempre responde às nossas orações. A segunda coisa, lembra que a tia falou? Você deve louvar, cantar louvores, falar de tudo o que Deus é, de tudo o que Ele faz, de tudo o que Ele já fez. Lembrar que Ele é poderoso e que Ele pode fazer todas as coisas. Nosso Deus é um Deus de milagres. Ele é um Deus que Ele pode fazer o sobrenatural acontecer. E depois você deve obedecer. Lembra? Deus deu estratégias para Jonathan, para o rei. E ele obedeceu, Josafá, né? E ele obedeceu a estratégia que Deus deu. Qual é a estratégia que Deus está nos dando agora para vencermos esta batalha contra esse vírus, contra esta enfermidade? A estratégia é ficar em casa, limpar bem as mãos, ficar quietinho, esperando, não é hora de nos movimentarmos muito. Esta é uma estratégia que Deus tem dado. E Ele está falando, meu povo, ore, peça perdão pelos seus pecados, se humilhe, eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados. E como Ele diz na tua palavra, eu também posso sarar a sua terra. E Ele quer que nós cantemos louvores. Vocês estão vendo aí tantas coisas acontecerem, e uma coisa linda que aconteceu esta semana foram as pessoas cantando esta música aqui. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Olha, Jesus Cristo, Ele morreu na cruz para salvar-nos dos nossos pecados, mas Ele não ficou morto. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou e Ele está vivo. E sabe o que a palavra de Deus diz em Efésios? Que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, que fez o corpo que já estava morto, duro, se mexer de novo, a carne ficar bem viva, o sangue começar a circular e tudo que aconteceu no corpo de Jesus para Ele viver de novo. Esse mesmo poder, a Bíblia diz que está dentro de nós, é o poder do Espírito Santo de Deus. E foi tão lindo as pessoas cantando essa música das sacadas. Você deve ter visto esse vídeo. Que bom, o povo de Deus obedecendo às estratégias de Deus. Ore, louve ao Senhor e o obedeça, porque o Senhor tem cuidado de você. E nesse momento, meu amor, aí na sua casa onde você está, toda vez que você começar a ficar com medo, ansioso, muito preocupado, lembra dessa história linda quando o povo de Deus venceu, orando, cantando, obedecendo ao Senhor. Nós vamos vencer também. E agora vamos terminar essa aula cantando juntos, porque Ele vive, o nosso Jesus Cristo vive. Nós não precisamos temer, a nossa vida está nas mãos dEle, bem guardada, tá bom? Bem seguros. Vamos lá cantar com a tia? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo
Vamos orar? Feche os seus olhos e ore agora com a tiada. Senhor Deus, nós pedimos agora que Tu entres em cada lar e que o Senhor dê a segurança, dê a paz, que só em Jesus Cristo há. Senhor Deus, proteja cada criança, cada família, cada pessoa que tem que sair para trabalhar, cada profissional da saúde, da limpeza, dos comércios que não podem ficar em casa nesse momento. Proteja o Senhor. E nós pedimos agora juntos, perdoe os nossos pecados. Perdoe todas as coisas que nós fizemos que te entristeceram, Senhor. Perdoe os pecados da nossa nação e sare a nossa terra, Senhor. Sare a nossa terra. Nos dê a vitória. Nós clamamos no nome de Jesus, que é poderoso. O nome que nos salva, que nos cura e que nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, meus queridos, estou morrendo de saudade de vocês, mas nós ainda vamos nos encontrar como igreja e nós vamos compartilhar de tantas coisas que Deus fez nesse tempo, na minha casa e na sua casa, de como Ele nos ajudou e fortaleceu a nossa fé. Beijo, eu amo vocês!